Olá meus amigos, meu nome é Lúcio. Nós estamos aqui desenvolvendo então, mostrando algumas sugestões para se trabalhar com a contabilidade. E nós estávamos no último vídeo fazendo uma finalização do nosso balancete. Vamos entrar então na opção do balancete e vamos dar uma verificada no seguinte. Nós fizemos duas macros distintas para poder fazer a atualização do nosso balancete. Só que nós podemos fazer o seguinte. Nós podemos fazer uma só e que fica inclusive mais leve. Então nós vamos aqui clicar com o botão direito do mouse em importa plano de contas. E vamos aqui em atribuir macro e editar. Tudo bem, nós estamos vendo que aqui nós temos uma subbalancete A. E no final, end sub. Isto é uma macro. Nós vamos transformar, mesmo com esses dados de macro aqui, nós vamos converter esta sub numa função. Então vamos colocar aqui public no lugar de sub, function. Automaticamente ele já fecha lá como end function. E aqui nós vamos até retirar esse nome. Vamos colocar um A balancete A. Pronto. Em seguida, no atualiza valor do balancete também. Nós vamos simplesmente aqui mudar este sub por public function. Isto. E vamos também colocar uma letrinha A aqui no começo. Simplesmente para não confundir o que nós temos lá nos botões do macro. Agora vamos aqui salvar. E vamos depurar. Em depurar. Compilar VBA Project. Então tá, vamos fechar agora o nosso editor então e vamos... Tá, não é possível executar a macro, talvez ela não esteja disponível nessa pasta, etc, etc. Então nós vamos agora voltar lá então onde estávamos. Pode usar as teclas de atalho Alt, pressione o Alt, mantenha pressionado e o F11. E vamos aqui então, nós estamos aqui public function e o outro A balancete A e atualiza valor balancete. Então agora nós vamos criar uma macro para o seguinte. Vamos criar nessa mesmo. Só vamos lá no final. Já vamos fazer aqui manualmente. Sub atualiza balancete. Pronto. E aqui nós vamos criar duas variáveis. Vamos colocar aqui a dim importa PL contas. Isto. E depois o outro nós vamos colocar dim atualiza valor. Isto, só isso. Só que agora nós ainda vamos fazer o seguinte. Nós vamos inserir aqui como buscar essas duas funções de uma vez. Então nós vamos colocar aqui que dim que importa PL contas é igual a... Agora nós vamos ver a função que nós criamos. É igual a balancete A. Então, A underline balancete A e abre e fecha o parênteses. E depois atualiza valor.
é igual. Veja que aqui a gente precisa também, é bom que se faça em minúsculo, porque se o nome estiver correto, automaticamente ele assume o nome que foi criado. Em atualiza valor, vamos ver que está como A, underline, atualiza, underline, valor balancete. Tá, então vamos colocar A, atualiza, VLR, balancete. E abre e fecha o... Tá vendo que aqui ele já assumiu, né? Exatamente como está escrito aqui. Depois disso, então, o que é que nós podemos fazer? Veja bem que todos esses comandos já estão aqui dentro dessas funções. Então, na verdade, aqui simplesmente finalizar. Você pode colocar uma mensagem, né? msgbox balancete atualizado com êxito. Aqui nós vamos colocar a mensagem balancete atualizado com êxito sem, na verdade, fazer a validação para ver se foi de fato atualizado com êxito ou não. Tá? Simplesmente como uma sugestão para se finalizar daí o balancete. Isso, vírgula, vamos pôr como informação, vírgula, vamos colocar, vamos até colocar aqui, ó, parabéns. Pronto. Isto. E pronto. Vamos colocar um bip aqui para ele fazer um bip. Esse bip simplesmente ele dá um bip no final daí quando termina. Deixa eu colocar 3 para ver o que acontece também. Vamos aqui salvar. Em depurar. Compilar VBA Project e fechar então o... Tá, então lá nós criamos uma outra sub, certo? Então esses daqui, eles não vão funcionar porque já não existem mais, certo? Então nós podemos simplesmente deletar um. Vamos colocar aqui excluir, né? Excluir não tem a opção aqui. Vamos então simplesmente pressionar a tecla Del e gera balancete. Pronto, ele já está aí como gera balancete. Acabou. Então ele já está. Só que nós precisamos agora atribuir a macro que nós acabamos de fazer a este botão. Então vamos lá em clicar com o botão direito do mouse, atribuir macro e atualiza balancete. Ok. Então pronto. Se nós quisermos, por exemplo, excluir tudo e fazer um novo balancete, por exemplo, seria bom que nós colocássemos aqui uma tecla de limpeza. Né? Vamos colocar aqui um cancela, por exemplo. Né? Vamos aqui, cadê? Só que nós estamos procurando no lugar errado. Não tem nada disso daqui. É lá em desenvolvedor. Vamos inserir já um controle de formulário. Isto. Vamos deixar do lado esquerdo. E vamos colocar aqui cancela. Gera balancete. Gravar. Ok. O que nós vamos ter que fazer aqui? Nós vamos ter que selecionar o intervalo A3 a F1000, na verdade nós vamos colocar aqui 2000, né? Então A3 F2000, isto, e Del, e depois para parar na A3, pronto. Aí então vamos parar a nossa gravação e vamos mudar aqui o nome do botão, cancela, cancelar, só isso.
Então, se nós gerarmos um balancete dentro que esteja nessas datas aqui, o que vai acontecer? Ele vai puxar para nós os saldos, né? O balancete é atualizado com êxito, né? E se nós cancelarmos, ele vai simplesmente apagar o que foi feito, tá? Aqui nós ficamos então com dois botões novamente, mas com uma nova função. Esta data inicial e a data final nós podemos inclusive transferir para cá. Vamos colocar aqui data inicial tal e data final tal. Só que daí nós vamos ter um problema de espaço. Então você pode distribuir na sua planilha de acordo com o que ficar melhor. Aqui simplesmente nós estamos mostrando o exemplo, então vamos ajustar essas, vamos colocar todos do tamanho deste, né? Tamanho e propriedades, vamos dar uma verificada, é 1,6, 3.62, pronto. Formatar controle, tamanho 1,6, 3.62. Alinhamento está tudo ok, proteção tem que estar protegido, propriedades, não mover ou dimensionar com células. Isso assim ele fica, só que ficou meio grande, né? Ficou meio grandinho, grande demais. Então vamos aqui ajustar de uma forma diferente. Deixar lá em cima, vamos deixar assim mesmo, né? Menorzinho melhor. E vamos agora ver o tamanho que ele ficou e colocar a outra igual também, né? O tamanho aqui 074, 2,20, pronto. Esse daqui também. Formatar controle 074 por 2,20. 2,20. Alinhamento tá ok, fontes vamos deixar essa mesmo, proteção já está protegido, propriedades, não mover ou dimensionar com células e ok. Então aqui pelo menos nós temos dois do mesmo tamanho. Não? Isto, vamos posicionar um do lado do outro para ajustarmos aqui. Pronto. Agora, o que nos resta fazer agora, sim, nós podemos fazer isso, né? Porque ele não está cedendo de acordo com o que nós mexemos com a planilha. Agora o que nós devemos fazer então é testar, né? Vamos mudar aqui a data, 15 do 9 a 31 do 12, vamos por aqui em gera balancete, vamos ver, ó, balancete atualizado com êxito. Tá, nós esquecemos dessa parte aqui, né, de fazer o ajuste da... Mas isso aí na hora que você estiver fazendo a sua macro, não se esqueça daí já inserir o ajuste da coluna, selecionando inteiro aqui, né, e 2 cliques entre uma delas. Bom, agora o que mais que nós temos aqui? Simplesmente essas posições e acabou. Ainda nos resta uma coisa importante, que é o que? Aqui nós vemos que nós temos conta com saldo, sem saldo, nós temos conta com movimento, sem movimento e etc. Mas nós precisamos que seja selecionado somente as contas que tiveram movimento. Então nós vamos colocar aqui a opção de um filtro chamado mostrar contas sem movimento, né? E a outra mostrar contas com movimento, certo? Então, porque aí você pode ter a opção de verificar, por exemplo, as últimas contas, né?
a todas as contas, independente de ter tido movimento ou não. Só que para o balancete é bom que ao imprimir seja impresso somente as contas que têm necessidade de se imprimir, que são as que têm ou valor ou movimento. Então nós vamos fazer aqui o seguinte: nós vamos somar todos esses valores, e se a soma desses valores for igual, só que aqui nós vamos correr esses riscos, né? Aí não, aí nós temos que fazer fazer diferente. Nós temos que fazer se alguma delas tiver valor, né? Então vamos colocar aqui C ou, né? É igual C ou esta maior que 0. Opa, faltou aqui um ponto e vírgula. Esta é maior que 0. Ponto e vírgula. Esta é maior que 0. Não é maior, né? É diferente de 0. Ponto e vírgula. A última aqui é diferente de 0, né? Esta é diferente de 0. Vamos fechar. Vamos colocar aqui filtrar. Pronto. Não, vamos colocar aqui ok. Opa. Entre aspas, porque é um texto, né? Ok. Isso. E depois nós filtramos por este ok. Só que aqui nós vamos alterar então essa fórmula e vamos colocar se for diferente de 0, né? Porque pode ser maior que 0, pode ser menor que 0, e mesmo que for saldo negativo, nós precisamos que apareça aqui. Sim, ok, tá. Se uma dessas, se não... Ah, tá, mas nós não terminamos aqui. Nós só colocamos ok, ponto e vírgula, e pronto, para sair em branco. O que nós fizemos no final aí? Só colocamos duas aspas, né? Até o final, isto até onde tem fórmula. Isto também não é até aqui. Até 1000, isto, exato. Tá, só que para isso aqui nós vamos fazer uma macro também, né? Só que ainda não é só isso. Na macro nós vamos colocar aqui com ou sem saldo. Vamos colocar o contrário, saldo CS. C barra S. Pronto. Isso daqui vai servir somente de orientação para podermos selecionar o que tem ok e o que não tem. Depois nós ocultamos essa parte, né? E como nós vamos fazer através de fórmula, não vamos correr o risco de perder esses dados através de função de uma macro, digo, né? Então, primeira coisa que nós vamos fazer é o seguinte: vamos aqui em desenvolvedor, vamos inserir já um botão de macro, um botão isto, e vamos colocar aqui com saldo, só isso, com saldo, e vamos gravar. Ok, tá. Agora, primeiramente, o que nós temos que fazer? Nós temos que acessar a nossa
Aí eu não fiz aqui, mas deveria ser aqui. Então, infelizmente, olha, aliás, aqui, né? Infelizmente começamos errado a nossa macro. Então vamos deletar essa macro. Pronto, cadê? Parar a gravação. Nós temos que começar aqui de cima. Pronto. Aí sim. Vamos iniciar novamente. Vamos até apagar, mas com o mesmo nome, né? Com salto. Ok, já tem. Tudo bem, não tem problema. Nós vamos aqui na F3. Então vamos na caixa de nome, F3. Isso aqui na verdade seria na G3. Então, vamos colocar aqui como G3. E depois nós retiramos essa parte da nossa macro. Agora aqui nós vamos fazer o que? Nós vamos primeiramente criar esta macro, essa fórmula, isto, e depois nós vamos selecionar da G3 a G1000. Isto, pressionar o F2 para editar, o Ctrl, segure o Ctrl e Enter. Então tudo bem, ele passou essa fórmula para todas as outras linhas, né? Agora vamos então vamos clicar desculpa, não é clicar, nós vamos pressionar o Ctrl e o C para copiar, e com o botão direito do mouse em cima de um local selecionado, vamos aqui em colar especial e vamos selecionar em colar valores. Ok, um ESC. E agora nós vamos fazer o que? Nós vamos selecionar desde a A2 até a G1000. Então vamos novamente lá na caixa de nome, A2 a G1000. Isto. E vamos simplesmente inserir um filtro normal. Está aqui em filtrar. O que aconteceu? Aqui simplesmente nós tivemos um filtro que nós podemos escolher daí o que nós queremos, com saldo, sem saldo. Então só, por exemplo, que estiver ok. Nós nem precisamos, pensando bem, nós nem precisamos fazer esta com saldo, sem saldo. Nós já selecionar aqui. Nós vamos deixar deste jeito e na hora de você imprimir, então você faz essa seleção. Aqui nós simplesmente mostramos daí o filtro, só isso. Então vamos lá na A2 novamente, na A3, né? Isto, e vamos parar a gravação da macro. Vamos aproveitar nessa macro e vamos colocar então em esta parte aqui que ficou sem a isto. Aí ficou melhor. Agora sim na A3. E vamos então parar a nossa gravação. Só vamos entrar novamente nessa macro. Vamos colocar um botão aqui inicialmente. Vamos vincular essa macro, né? Com salto. Ok. Isso aqui na verdade nós vamos colocar filtro seleção com ou sem movimento. Isto. Bom, o nome da macro na verdade não importa, é um nome próprio, né? Com saldo é um nome, não é uma filtro, seleção
com ou sem movimento. Bom, nesse filtro então o que nós podemos fazer? Nós podemos aqui selecionar só o que nós queremos, né? Só o que estiver ok, pronto. Então esse é o nosso balancete. E nós ainda faltou alguma coisa, né? Faltou nós colocarmos aqui a soma dos grupos e o total. Então ainda não ficou completo. Mas sem nenhum problema, isso na verdade eu vou só explicar, eu não vou colocar porque agora eu já ia finalizar, já estou finalizando esse, mas nós vamos dar uma verificada, né? O balancete aqui ficou incompleto. Aqui no filtro, tá, retira o filtro e aqui ele filtra. Novamente ele retira e aqui ele filtra. Então tá, ele na verdade ele não filtra, ele simplesmente estabelece a condição aqui para você utilizar o filtro, certo? Porque aqui, o que faltou? Nós precisamos no banco de dados, no balanço, no plano de contas, aqueles grupos. E nós precisamos fazer uma soma por grupo. Então, na verdade, nós temos que usar seria muito mais simples daí mais funcional utilizar a ferramenta subtotal. Mas nós vamos fazer o seguinte, nós vamos então voltar ainda em mais um vídeo para ver como que isso vai funcionar. Na verdade eu acabei pulando essa parte mesmo e peço desculpas. Meus amigos, meu nome é Lúcio, um abraço.